do versículo 18 em diante. Mateus, capítulo 21, versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Que vai dizer assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nascerá fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé, não duvidardes, não só farás o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. O ponto que eu queria tirar desse versículo é a parte que Jesus responde aos seus discípulos, quando ele diz que, em verdade, se tivermos fé e não duvidarmos, não faremos só aquilo que ele fez, que foi dissecar a videira, mas faremos coisas mais. E outra passagem que eu tiro de exemplo para esse versículo é voltando um pouco, lá em Mateus 14, versículo 27, que vai contar quando Jesus anda por cima do mar. E ali no versículo 27 vai dizer assim: Jesus, porém, lhe falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram... Pronto, até aqui. Então, o que eu queria dizer para os irmãos nessa noite é que a gente venha ter fé. Essa fé que Pedro teve quando ele orou, naquela parte que ele vai pedir, se fosse Jesus ali, que ele também andasse sobre as águas e fosse ter com ele. Então ali foi uma pequena oração que Pedro teve. E naquele momento que Pedro fez aquela oração, ele também teve fé, porque ele começou a andar por cima das águas. Então, como no versículo da videira, Jesus disse que se tivermos fé e não duvidar, faremos não aquilo que ele fez, mas também de erguer um monte e jogá-lo no mar. Por que a gente tem que crer? Tanto no possível, porque uma figueira no sol ela pode secar, mas também temos que crer no impossível, porque no impossível não é fácil erguer um monte e jogá-lo no mar. Então, o que eu queria deixar para os irmãos é isso, que a gente venha orar e venha ter fé, porque Pedro orou, creu e teve a sua resposta de imediato. Porém, quando ele viu as ondas e o vento, ele sentiu medo, e o medo abalou a sua fé. Então Pedro começou a afundar. Então que nós venhamos ter fé, e fé o bastante, para não deixar o medo, as tempestades, os vendavais, tudo que vier para nos derrubar, nos atingir. Então que a gente venha ser forte e ter fé em Cristo Jesus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.